Hoje estou fazendo um whisky inspirado na tradição irlandesa. E, na verdade, isso tudo é por causa de um de vocês. Eu meio que roubei uma das suas receitas. Eu tenho um barril Bádimo cheio, mais 3 litros envelhecendo. Vou mostrar como eu fiz. O que eu disse na introdução é verdade. Esse pedido realmente veio pelo Chastocraft.com e realmente era cevada não maltada, cevada maltada, trigo não maltado e malte de destilaria. Isso me chamou a atenção como algo gostoso e pensei em fazer igual. Mas o que me fez realmente decidir foi que eu li o pedido errado e acabei moendo tipo 3 vezes mais grãos do que precisava. Obviamente, eu refiz o pedido corretamente e enviei para o cliente. Mas agora eu tenho esse grão aqui que precisa ser usado. Se vamos fazer isso, que seja em grande escala. Faz tempo que não faço uma mosturação, então estou animado. Temos muito mais grão aqui. Tenho a lista completa dos ingredientes e vou ler para você, pois não lembro de cabeça. Temos cevada não maltada, 29,9 quilos. Malte de destilaria, 19,6 quilos. Malte Ali, 26,8 quilos. Aveia, 6,2 quilos. Trigo em flocos, 8,25 quilos. Shepherd's Delight, 3 quilos. Isso dá 10 malte chocolate, 2,5 quilos. Por que eu escolhi isso? Primeiro de tudo, se você dividir entre maltado, não maltado e maltes especiais, basicamente fica 45% não maltado, 45% maltado e 10% maltes especiais. Tá perto o suficiente. Eu gosto disso. Segundo, se a gente vai adicionar trigo a um whisky irlandês, um pouco de aveia, isso parece bom, né? Parece bom para mim. Dá uma suavizada, arredonda o sabor, deixa um pouco mais aveludado. Essas são coisas que eu associo a um whisky irlandês. Agora, o chocolate está ali só para adicionar quase imperceptíveis notas de café e chocolate, para dar uma levantada no fundo, trazendo sabores mais profundos e escuros ao whisky, e o Shepherd's Delight está ali para acrescentar. Você nunca provou, lembra um malte cristal, mas ele fica muito mais no espectro de frutas secas e frutas vermelhas, como passas, ameixas, tâmaras, melaço, melado, esses tipos de sabores. E eu acho que isso vai complementar bem o chocolate. E também acrescentar aqueles sabores frutados intensos e ricos que eu adoro em alguns dos meus whiskies irlandeses favoritos. Uau! Então eu tenho 31 quilos de grãos para macerar, é uma quantidade considerável para um destilador caseiro, e eu não tenho uma tina de maceração nem perto desse tamanho. Acho que hoje vou te mostrar como faço várias macerações. A maneira que eu encontrei é a mais eficiente, tanto em termos de tempo, quanto com certeza para aproveitar ao máximo o seu grão. Acabei de perceber isso também. Normalmente, eu não me preocuparia muito com o que vai em cada tina de maceração, porque tudo vai acabar sendo misturado no fermentador, certo? Como usamos muitos grãos não maltados, você vai notar bem mais aveia, trigo ou cevada neste balde do que no outro. Existe a chance de que ao colocar tudo na tina de maceração, faltem enzimas suficientes para converter. No geral, está tudo certo, tem bastante, então eu só vou fazer um pequeno esforço para misturar tudo isso junto. Primeiro, a tina de maceração, a maior da Clawhammer Supply. Funciona como um coador brew in a bag, mas é mais sofisticada e fica centralizada. Ela vai manter a temperatura, que está em 67 graus Celsius. Quero fazer a maceração em 64. Quando adicionarmos o grão, a temperatura da panela vai cair, facilitando atingir a temperatura ideal mais rápido. Assim que o grão começar a entrar, eu vou baixar isso para 64 graus Celsius. Não sei exatamente quanta água eu tenho. Minha opinião sobre fazer grandes lotes com várias rodadas assim mudou um pouco.
Eu sei que preciso macerar todo esse grão, sei que vou fazer um monte de coisas. Isso vai alterar um pouco a quantidade de água, como por exemplo, quanto eu vou fazer de lavagem depois. Eu não me importo com a quantidade exata de líquido aqui. Eu só me importo em maximizar a quantidade de grão que vou colocar nessa panela. E geralmente, isso funciona se você encher, tipo, o volume da tina de mostura até mais ou menos a metade, talvez um pouco mais da metade, com água. Quando você encher isso até o topo com grão, a proporção vai ficar praticamente perfeita. Então deixa eu começar a colocar o grão. Vamos baixar essa temperatura para 64 graus Celsius. Vamos ver como a gente se sai. Ok, então eu tenho mais ou menos 1/3 do grão aqui. Na verdade, provavelmente um pouco mais do que isso, e agora temos uma decisão a tomar. Essa mostura está parecendo uma mostura padrão, talvez um pouco rala para a destilação. E o que eu quero dizer com isso é que a gente poderia adicionar mais grão aqui se quisesse. Ainda temos um pouco de espaço também. Então, quer saber? Eu vou mesmo colocar um pouco mais de grão. Mas o que eu quero dizer com isso? A gente tem uma decisão, então o que a gente pode tentar fazer é colocar metade da quantidade de grão disso aqui de novo. Assim só precisamos de 2 macerações. Ou a gente pode jogar seguro quanto à densidade da mostura e ao volume aqui dentro e simplesmente decidir fazer 3 macerações. Sinceramente, eu sou meio alto para isso. No fim das contas, provavelmente você vai conseguir um processo um pouco mais eficiente em termos da quantidade de açúcar que extrai. Se não encher a mostura, quer saber? Dane-se, vou fazer isso. Tenho coisas para fazer no galpão e outros projetos aqui fora. Vou fazer 3 mosturas em vez de 2, vai facilitar minha vida, embora vá me custar um pouco de tempo, e no final vamos conseguir um pouquinho, só um pouquinho mais de álcool. Talvez sim. Percebi que minha temperatura caiu abaixo de 64 graus e meios. Esse sistema normalmente tem uma bomba com ela para recircular o mosto. Infelizmente, essa bomba foi feita para 110 volts. Então, se o que eu gosto de fazer é dar uma volta aqui pelo local e mostrar para você. Com esse sistema, eu pego o cesto e fico balançando ele para cima e para baixo para ajudar na circulação da água. E de vez em quando, retiro um pouco de água ou outro líquido da torneira. Mosto da abraçagem, chame como quiser e despejo de volta no topo, só para garantir que tudo fique bem misturado. Mantendo uma temperatura relativamente homogênea, coloco a tampa para ajudar a manter aquecido. Vou esquecer isso por meia hora e depois volto para dar uma mexida. O plano é deixar isso em mosturação por 2 horas, com alguns grãos não maltados, vaporizados ou prensados ali. Eu percebo que a mosturação pode ser um pouco menos eficiente, então vamos deixar por pelo menos 2 horas e vou mexer a cada 30 minutos. Já se passou 1 hora agora, mexi depois de meia hora e estou prestes a mexer de novo agora. Dica rápida: se você quiser que o seu dia de braçagem seja mais rápido, certifique-se de ter bastante água quente já aquecida. Como agora, com 1 hora de antecedência. Nunca é demais ter água quente pronta para usar. Porque a última coisa que queremos fazer quando esvaziarmos isso aqui é ter que esperar, você sabe, um monte de água esquentar. Deixa eu dar uma mexida aqui. Agora que a temperatura está boa, coloque a tampa e deixe por mais meia hora. Mexa, espere mais meia hora e finalize a mosturação. Então, meus amigos, passaram-se 2 horas. Está com cheiro e aparência ótimos. Certo, vamos considerar pronto. É hora de coar o líquido e colocar no fermentador. Mas eu falei para vocês, faz tempo que não faço isso e esqueci de algo que é chato, mas não exatamente crucial. Olha só. Eu realmente esqueci. Meu fermentador grande é grande demais para caber aqui embaixo. Preciso levantar isso uns 2 centímetros, uns 2 dedos. Sem problema, temos tecnologia. Usarei um balde. Legal. Nossa primeira extração, o primeiro líquido da tina de mostura, está em 1068, isso é excelente.
A maior parte do líquido já saiu e foi para o fermentador, mas ainda há muito açúcar no grão que queremos oferecer ao fermento. Ele ficou de molho em uma água super açucarada que foi absorvida como uma esponja. Então vamos simplesmente jogar um monte de água quente nova por cima. Eu costumo usar uma mistura de água praticamente fervendo com água fria, usando o velho teste do dedo para tentar chegar a uns 65, 70 graus Celsius. Eu não sou exigente, então vamos pôr um pouco de água aqui. Isso é lavagem. Se quiser ser snob, espere. Você não precisa exagerar na água, só o suficiente para cobrir os grãos. Mexa bem, deixe talvez 1 ou 2 minutos para eles absorverem. E aí vamos despejar isso de novo. Depois da nossa primeira lavagem, estamos em algo como 1045, então ainda tem muito açúcar aí. Adivinha? Vamos lavar de novo. Certo. Então o líquido escorreu de novo e deixa eu medir, está por volta de 1019. A gente poderia colocar isso no fermentador, mas vai começar a diluir bastante a densidade original. Ainda temos outras misturas para fazer, então podemos usar esse líquido de outro jeito. O cesto está escorrendo há minutos e estou satisfeito que já saiu a maior parte do líquido. Tenho que tirar isso. Isso sempre é ruim, fazer sozinho, mas é o que temos. Mais um motivo para não encher completamente o cesto de grãos. Espera aí. Vou jogar isso fora e nos preparamos para a segunda mistura. Minha nossa, tudo bem, cesto de volta, esses tubos, lavagem de volta e você ainda tem água quente. Certo? Espero que ainda tenha água quente, pois isso agiliza. Vamos completar até o mesmo nível. Da última vez, deixamos assim no início da primeira mostura e também fiquei sem água quente. Está quente, está mais ou menos, bem, está a 42 graus Celsius. Precisa esquentar um pouco, vamos colocar a tampa e deixar acontecer. Reconheço que minha tampa não encaixa bem devido a uma discussão sobre quem causou isso, mas eu ou a Erin passamos o cortador de grama sobre a alça. A água está quente, estamos de volta ao começo. Basicamente, estamos prontos para colocar o grão de volta aqui para a nossa segunda mosturação, mas agora nós temos. Em vez de água pura, já temos cerca de 11 pontos de densidade que teriam diluído nosso fermentador ou ido pelo ralo. Então vou considerar isso uma vitória. Vamos começar a mosturação. A segunda mosturação está pronta. Onde está meu utensílio de mexer? Hora de ir para a terceira. Vai ser igual de novo. A única diferença é que provavelmente vou fazer a lavagem só uma vez no final, porque depois disso, finalmente, vou poder ir para a cama, o que seria ótimo. Depois de adicionar todas as últimas grãos, são 31 quilos no total. Já usei tudo. Agora, tenho a sensação de que não dividi os grãos de forma totalmente igual. Este aqui parece um pouco mais ralo, talvez eu tenha colocado um pouco mais de água ali. Não sei, de certa forma, tanto faz, não importa. Por acaso tenho mais cevada não maltada por aqui e ainda tenho espaço aqui dentro, então posso muito bem colocar um pouco mais, né? Isso provavelmente foi mais 1,5 kg extra, talvez 2 quilos, algo assim. Enfim, hora de deixar isso aí por algumas horas. Cochilar um pouco, mexendo de vez em quando, e aí podemos adicionar o fermento e eu posso ir dormir. Deixei o mosto esfriar até cerca de 33 graus Celsius e adicionei Angel AM. Isso foi fermentado a 32 graus Celsius e começou praticamente imediatamente. Nunca sei o que parece mais legal, câmera lenta ou time-lapse. Acho que vou escolher o time-lapse para este, mas o mosto fermentou até 1006. Estou satisfeito. Hora de transferir o mosto para o alambique grande.
Vou usar o de 50 litros e ligar para aquecer. Um pouco de manteiga para ajudar com o transbordamento, conferir o alambique, conectar a água e deixar tudo pronto. Agora é a primeira destilação, rodando forte e rápido para economizar tempo, mas talvez não tanto assim. Após 4 destilações, os low wines seguem para o destilador versátil, ainda em modo pot still. A potência diminui quando já está aquecido para coletar devagar e passar pelas frações de forest shot e cabeças. Já superamos a fase dos aromas de produtos de limpeza e das cabeças estranhas. Agora entramos na parte que parece limpa, porém é artificial. Na verdade, agora estou começando a sentir um pouco do sabor do grão, então acho que vai ser um whisky com um sabor bem intenso. Mas é meio que a calmaria antes da tempestade. Logo vai se transformar naquele sabor estranho, meio borrachudo, tipo cocô de bebê, que a gente não quer manter. Então vou continuar coletando isso por mais um tempinho, esperar aquele sabor estranho de borracha, tipo câmara de ar, pneu de bicicleta, esse tipo de coisa, passar. Acho que devo aumentar um pouco a potência e depois podemos trocar para um recipiente maior para os corações. Com certeza já passamos da cabeça, então é hora de usar o balde maior. Chega para lá. Estou me enrolando aqui, tudo bem, talvez aumente um pouco a potência. Fomos subindo aos poucos. Com quanto começamos? Acho que era 35, agora estamos em 47. Eu estava em 45, dei uma leve aumentada. É assim que um alambique funciona. Conforme você avança na destilação, o alambique vai ferver em uma temperatura mais alta. Leva um pouco mais de energia para continuar saindo pelo bico, então é isso que vamos fazer. Hora de deixar isso funcionando por um bom tempo. Aliás, hoje vou usar um barril especial do Badimo. Então, há alguns dias, comecei a prepará-lo e hidratá-lo. Assim, ele não vai vazar com o uísque dentro. Falo mais disso depois. Até agora, a destilação foi ótima. E há uma característica distinta irlandesa nisso, e estou tendo dificuldade para dizer exatamente o que é. Mas realmente me lembra o uísque irlandês. Tem um leve sabor de maçã, como uma maçã verde bem suculenta, se isso faz sentido. Não chega a lembrar acetaldeído, não é penetrante, nem parece produto de limpeza. Talvez lembre um pouco mais maçã assada. E também tem um leve toque de biscoito, quase amanteigado, tipo massa de biscoito, o que é bem interessante, mas estamos sentindo uma boa quantidade do tipo de aspecto de fruta seca do Encanto do Pastor, o que é ótimo. No meio do processo, quase tive certeza de sentir características de chocolate, o que também foi ótimo. Agora, estamos com cerca de 63% de teor alcoólico e saindo do bico neste momento. Eu estou totalmente de acordo com isso. É um sabor de grão bem intenso. Ainda não há nada de ruim nisso. Mas, de uma hora para outra, isso pode mudar e começar a ficar um pouco estranho, meio cheiro de cachorro molhado. Um pouco. Potencialmente até indo para aquele cheiro de chulé que a gente não quer. Porque eu quero que isso seja relativamente acessível, não quero ir muito fundo nesse lado. Por outro lado, vou envelhecer isso por bastante tempo em um barril de MO ruim. Então eu quero ir fundo o suficiente para dar um pouco de rusticidade, para meio que limpar e transformar em todas as coisas bonitas que conhecemos no uísque envelhecido. Então o que eu vou fazer é deixar de lado esse caldeirão grande. Acho que vou fazer isso agora mesmo. Na verdade, deixar o caldeirão grande de lado e voltar para os potes novamente. Só para que eu possa facilmente fazer esse corte e não perder, sabe? Não colocar coisa ruim nesse caldeirão gigante. Se eu errar, vamos fazer isso agora. Eu estive sentado, relaxando e avaliando esse uísque enquanto ele sai do bico, indo para as caudas. Acho que talvez eu já tenha colocado entre 6 e 8 vezes. O que tem nesse copo? Dos copos para o alambique? Vou provando, decido se está bom para o alambique e separo o que vem depois.
E acho que acabei de chegar no ponto de virada. Então sabe de uma coisa? Vamos fazer isso só por precaução, caso ainda dê para salvar. Está uma noite bem fria aqui na Nova Zelândia, e especialmente se as coisas estão frias. Ou se você está tendo dificuldade para perceber o que está acontecendo com o destilado. Coloque um pouco na mão, aqueça, deixe começar a evaporar e então dê uma cheirada. Vou dizer que chegou no ponto de virada e deixar isso de lado. Tudo o que está na panela, vou guardar. Obviamente, agora não tenho escolha, a menos que eu redestile, e daqui para frente vou manter separado. Temos uma quantidade razoável de bebida aqui. Isso você não consegue ver daí, obviamente, mas está cheio até mais ou menos aqui, o que é ótimo porque eu quero diluir isso. Vamos baixar para, digamos, 61% de teor alcoólico. Vou colocar em um barril Bádimo muito especial. E se sobrar um pouco, vou envelhecer um pouco em carvalho no vidro também, só para completar. Só para comparar, eu realmente tenho o suficiente para usar um recipiente extra de envelhecimento aqui. Então isso é, obviamente, apenas um recipiente de vidro. Com uma das aduelas Chase the Craft que você pode conseguir em chestercraft.com. E este é um carvalho de segundo uso, então a aduela foi usada primeiro para o Clawhammer Bourbon. A ideia é envelhecer esses recipientes lado a lado e comparar. Não sei, só quero fazer mais uísque delicioso, seja em 2, 3, 6 anos ou quanto tempo for preciso. Eu mencionei que o barril Bádimo é bastante especial. Ele é especial tanto pelo que eu espero que ele vai se tornar, ou no que ele vai transformar o uísque, e também pela história por trás dele. Então isso na verdade não é carvalho, é castanheira, e é madeira de castanheira que foi recuperada de uma igreja de 100 anos. Então a madeira obviamente é bem antiga. Cristóvão reaproveitou essa madeira para usar nos barris Bádimo. Obviamente é uma produção bem limitada desses barris. Se você tem um, estou interessado em ouvir o que você tem a dizer sobre o perfil dessa madeira. Cristóvão diz que aparentemente os mais antigos nos Estados Unidos usavam essa madeira, mas hoje em dia não dá mais para conseguir. E eles disseram que o perfil de sabor era semelhante ao do carvalho americano, mas com muito menos daquela intrusão tânica dos taninos. Então, espero que a gente possa deixar isso aqui por um bom tempo. Ambos já estão em contato com o carvalho há cerca de 3 semanas e meia. Eu fiz isso antes da Tailândia. Eu não provei desde então. Estou curioso. Oh, ok, tem muita fruta, já tem um sabor meio de baunilha. Provavelmente, no segundo uso, o carvalho ajuda, pois a madeira já está um pouco gasta e pegamos também um pouco do sabor de bourbon. Eu mantive essa aduela úmida quando tirei ela do pote anterior. Sabores de frutas profundas e escuras, mas também aquele tipo de sabor mais leve, quase como salada de frutas em lata. Vou ser sincero, está um pouco áspero agora, o que não me surpreende. É um destilado feito para envelhecer por muito tempo, e ele não envelheceu por muito tempo, então está um pouco áspero. Eu estava preocupado que eu não tivesse tirado cabeças o suficiente, na verdade, e que ia ficar meio, que não teria brilho suficiente. Mais tarde, durante o envelhecimento, acho que vai ficar tudo certo. Muito sabor de fruta, muito sabor de grão. Eu acho isso meio especial, e espero que esse seja um dos barris que no futuro, Jesse vai ficar muito feliz com isso, o Jesse do passado, daqui a, sei lá, de 3 a 6 anos, de qualquer forma. Nos vemos na próxima, pessoal. Até mais!